Olá pessoal do primeiro ano da Escola Bento de Abreu de Santa Lúcia, primeiro A, primeiro B, primeiro C. Estou gravando essa aula aqui relacionado àqueles exercícios que eu passei para ajudar vocês na resolução. Reações químicas, tá? Tipos e o que são, a gente vai avaliar isso aí nessa aula aqui, tá? Vocês sabem já que o que vem antes da setinha da reação são os reagentes. Depois da setinha, os produtos, né? Então, a partir disso, a gente vai conhecer as reações químicas um pouco melhor, tá? Aqui fala que elas são resultados da transformação que ocorre nas substâncias, né? Onde os átomos eles se rearranjam, tá? Se rearranjam-se modificando seu estado inicial. Eles vão se rearranjar, tá? Só que eles não vão sumir nem vai aparecer átomo diferente ali. Os átomos que terem nos reagentes vai ter nos produtos e até em mesma quantidade quando a gente for ver balanceamento, tá? Assim, os compostos químicos se altera o composto químico, gerando novas moléculas, tá? Os tipos de reações. Temos 4. Síntese ou adição, pode ser chamada dos dois nomes, que é uma soma. Decomposição ou análise. Simples troca ou deslocamento. E a de dupla troca. Tá? Essa decomposição ou análise, a gente vai ver que ela ocorre de 3 maneiras. Tá? E decomposição é quando eu tenho uma substância química que vira 2 ou mais. Tá? Síntese e adição é quando eu tenho 2 ou mais substâncias que reagem e se transformam em uma só. Reação de síntese ou adição, é o que eu falei. Notem esse exemplo aqui, pessoal. A mais B que dá C. Tá? Eu tenho um reagente A que reage com B que vai dar C. Tá? Então, o que acontece aqui? Olha só. Né? Esses dois aqui deu origem a esse. Tá? O mesmo vai acontecer nessa reação de exemplo do magnésio, tá? Sólido, mais o oxigênio gasoso, que vai virar o óxido de magnésio. Tá? O que aconteceu? O magnésio juntou com o oxigênio e virou o óxido de magnésio sólido. Tá? Manteve aí o estado físico do magnésio, que era sólido. O mesmo acontece aqui na reação desse composto que chama amônia. Tá? 3 moléculas de hidrogênio reagiram com uma de nitrogênio e formou o NH3, que é a amônia. Tá? É uma soma. As duas que estão aqui, nesse canto, reagiram formando essa. Tá? É bem essa ideia de soma mesmo, por isso que ela é chamada de síntese ou adição. Tá? Decomposição ou análise. A decomposição é o contrário. Eu tenho uma substância, esse A aqui é uma substância, e se transforma em outras duas, o B e o C. Tá? Então, aqui o que aconteceu? Uma decomposição, foi decomposta em outras duas. A decomposição pode ser por eletrólise, quando a substância vai se decompor pela passagem de corrente elétrica, por fotólise, quando a substância química é decomposta pela luz, e a pirólise, quando ela é decomposta pelo calor e o fogo. Pirólise não é muito conhecido por nome, mas na prática né? Decomposição aí por calor, por fogo, né? Olha esse exemplo de eletrólise aqui, ó, que a gente tem que ver agora. O que acontece nesse exemplo de eletrólise? O NaCl ele vai se decompor por passagem de corrente elétrica, formando Na+, e Cl-. Os dois ânions aí dele. O que é ânion? Espécie química com carga positiva. Ânion é negativa, cátion é positiva. Formam íons. Íons é tanto positivo quanto negativo. Vejam só, temos 2 íons aqui. O Na+, e o Cl-. Tá? O Na+ é um cátion e o Cl- é um ânion.
Aqui eu tenho a água, H2O, faltou diminuir um pouquinho o 2 aqui, mas não tem problema. Ela vai se decompor em H+, e OH-, tá? Isso aqui, inclusive, pode ocorrer a liberação de gás, o gás hidrogênio, tá? Na decomposição da água aí por eletrólise, tá? A eletrólise basta saber que é decomposição por passagem de corrente elétrica. Mais para frente vai ser estudado isso. A fotólise, né? Por luz, né? Um exemplo aqui, água oxigenada. Ela é sensível à luz. Quando a gente deixa ela muito exposta à luz, o que vai acontecer com ela? Se decompõe em água e gás oxigênio. Vai ter liberação de gás também. Então, são todos exemplos aqui de decomposição por meio de fotólise ou eletrólise. A fotólise, a gente lembra, né, que é pela luz. Foto vem de luz. Pirólise. A pirólise é uma reação que ocorre com a ajuda do calor. Sempre vai aparecer esse deltazinho aqui quando tem calor envolvido numa reação, seja ela de decomposição ou não, tá? Aqui eu tenho o nitrato de cobre, opa, passou aqui. Eu tenho nitrato de cobre que se decompôs em óxido de cobre, tá? Isso aqui é o cobre, ó. O Cu é o cobre, o NO3 é um nitrato, tá? Uma molécula aí que tem nitrogênio e oxigênio. E se transforma, óxido de cobre, nitrato, tá? Um NO2 aí, né? Um óxido de nitrogênio, nitrato é esse aqui, ó. E O2, tá? Toda essa decomposição ocorreu. Essa foi por aquecimento. Essa é mais simples, né, de acontecer, que é por aquecimento, tá? Você pode ver que a gente tinha um sal, ficamos com um óxido, que é um sólido preto, um gás vermelho e um gás incolor, que é o caso do oxigênio. A reação de simples troca ou deslocamento. Por que ela tem esse nome? Por que ela tem esse nome? Na verdade, o que acontece é que ocorre um único deslocamento na reação. Qual deslocamento que é? Um átomo é capaz de deslocar o outro e ocupar a posição dele. Nesse exemplo aqui, ó, o A ele vai deslocar o X e vai ocupar a posição dele. E o X fica sozinho, tá? Se você olhar, ó, ocorre como quando uma substância simples, o simples seria o A, reage com uma composta, originando novas substâncias. Uma simples e outra composta. Então é fácil identificar. Ó. Tem uma simples no começo, uma simples no final, que são diferentes. Isso é a simples troca. Esse caso aqui, ó, é o zinco, que reage com o ácido clorídrico, dando cloreto de zinco, mais o gás hidrogênio, tá? É uma reação de simples troca. Bem tranquila essa. Tá? E a dupla troca? A simples troca pode ser chamada de deslocamento, só lembrando. E a dupla troca, tá? Quando ocorre duas trocas, tá? Vai ser duas trocas, por isso o nome dupla troca. Dois reagentes reagem formando dois produtos. Ou seja, se duas substâncias compostas reagirem, dando origem a novas substâncias, recebem essa denominação. O que quer dizer? Olha só, eu tinha AB aqui, passei a ter AY, tinha XY, passei a ter XB. Teve duas trocas, né? Tanto do ponto de vista do A trocando com o X, como do Y também trocando com o B. Então, ocorreu uma dupla troca, tá? É bem simples analisar isso aqui, tá? Vamos para um caso particular aqui, ó. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de bário. Vai formar água e sulfato de bário, que é esse sal aqui sólido. O que acontece aqui? Tá? O que aconteceu é que o bário, tá? Esse bário aqui, ocupou
o lugar dos hidrogênios e virou sulfato de bário. Ocorreu uma dupla troca. Ambos trocaram de lugar, tá? Se você olhar por outro ângulo, também, ó, sulfato com OH. É uma dupla troca. E na dupla troca, a gente pode ver o seguinte. A gente tem a formação de duas substâncias. Na simples troca, duas substâncias compostas. Na simples troca, a gente pode formar duas substâncias, né? Ou vai formar duas substâncias, mas como? Simples, uma simples. O H2 aqui é uma substância simples. Então tem essa diferença. É só fazer esta análise. Então vamos para o exercício. O exercício a gente faz da seguinte maneira, tá? A gente analisa aqui e eu dou aí 20 segundinhos para você pausar o vídeo e depois volta que eu venho com a correção. Esses 20 segundos é para você não ter aquele problema de não esquecer de travar o vídeo e eu já corrigi, tá? Então o primeiro exercício é: o sódio é um metal mole de cor prata que reage violentamente com a água, como está equacionado abaixo. Tem a equação, tá? Sódio mais 2H2O. Aqui, ó, a setinha está aqui, tá? Ficou um quadradinho aí, uma separação é aí. Formou NaOH mais H2. Essa reação é identificada como? Analisem bem, tem duas substâncias no começo e duas no final. Vê se é simples, vê se as duas é composta, como que é. 20 segundinhos eu estou voltando aí e a gente corrige. Pois bem, pessoal, o que aconteceu aqui nesse caso? Ó, a gente tem um detalhe. Aqui eu tenho uma substância simples, Na. Aqui eu tenho outra. Você já vai olhar e falar, adição não é, decomposição não é, porque eu tenho duas substâncias de cada lado, né? Então vai ser simples troca ou dupla troca. Só que eu tenho o que aqui? Substância simples dos dois lados. Vai ser então o que? Uma simples troca. Vamos ver se a gente acertou ou errou essa situação. Simples troca, né? Ocorreu a troca, o Na foi capaz aí de deslocar o hidrogênio e formou o NaOH, tá? E forma o gás hidrogênio ali no final. Segundo exercício, mesmo esquema, tá? Considerando-se um frasco de ácido clorídrico junto a um outro de amônia, retirando-se as rolhas de ambos, nota-se a formação de fumaça branca intensa, constituída de cloreto de amônio, tá? Então, o que aconteceu? Juntou HCl com NH3 e formou cloreto de amônio, que forma uma fumaça branca aí. Esta experiência é um exemplo de... Aí você vai ver, é síntese, é decomposição, substituição, dupla troca ou é sublimação. Vamos dar os 20 segundinhos aí para vocês. Pausem o vídeo, tá? Boa, pessoal, vamos lá então. Ó. Procurem anotar esses exercícios no caderno. Aí você resolve, faz com tranquilidade, tá? E vai ajudar você a fazer outros, tá? Então, o que aconteceu? Olha essa reação, ó, tá na cara. Não tem nem o que discutir muito, né? Eu tinha duas substâncias, o HCl e o NH3. E formou uma só, o cloreto de amônio. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai confundir. Formou o cloreto de amônio. Se eu tinha duas e formou uma, só pode ser síntese, né? Será que é isso? Será que a gente acertou essa? Vamos lá. Síntese. Reação de síntese. Resposta correta. Se eu tinha dois produtos e formou um, é uma síntese, uma adição.
Terceiro exercício, tá? Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Tem 3 reações para analisar. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país, industrialmente, tá? É o ácido sulfúrico usado na bateria de carro, né? Chamam água de bateria. Ele pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso. Classifica as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico. Eu tenho as 3 equações aqui, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Eu tenho que classificar cada uma delas, tá? Então vocês vão ter que classificar. Vamos notar algumas coisas, ó. A primeira, tem o calor aqui, mas lembra que eu falei, ó, nem toda que tem calor é uma pirólise, né? Pode ser outro tipo de reação que necessita de calor, tá? Analisa, tem substância simples nessa primeira? Tá? Quantos compostos tem de cada lado? Quanta substância tem de cada lado? Na segunda, como que acontece? Formou, eu tinha 2 no começo, 2 no fim, tinha uma. Vocês têm que analisar isso e avaliar. É de adição? É uma soma e que dá um produto? É uma decomposição que vai... você tinha um produto e vai formar 2 ou 3, sei lá quantos? Isso que a gente tem que analisar. É uma dupla troca? É uma simples troca? Então vamos fazer o seguinte. Pausa o vídeo, hein? Não esquece de pausar o vídeo, faz no caderno, classifica ela. Eu vou esperar 20 segundos aqui. Você faz, volta aqui que nós vamos voltar com a correção, hein? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha só, a primeira reação. Tem um fator importante para analisar aqui, ó. Substância simples, O2. Substância simples, ferro. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para nós ver melhor. Então, ó, substância simples, ferro e O2. Dá a entender já que há uma simples troca. Vamos analisar para ver se é? Olha só, eu tinha, né, o oxigênio e o ferro aqui, ó. O oxigênio foi capaz de deslocar o ferro e ficou junto com o S aqui, que é o enxofre. Então formou um óxido de enxofre. Houve uma troca. Se houve uma troca, é uma simples troca. Certo? Uma simples troca. Vamos ver se a gente vai acertar depois, hein? A segunda está fácil, hein? Eu tinha 2 substâncias, formou uma, deve ser uma adição, ou síntese, né? Síntese ou adição, é a mesma coisa. E a 3 também, ó. Eu tinha 2 substâncias que formou uma. Então, simples troca, né? Adição e adição. Vamos lá? Tem simples troca aqui, vamos ver, ó. A, B, C, D, E. Vamos ver onde tem simples troca aqui. Tem na D e tem na B, né? Aí aqui fala em análise ou síntese. É síntese, né, pessoal? É uma soma que aconteceu ali, né? Deve ser a letra B, sem dúvida. Vamos ver? Letra B. Não há a menor dúvida. Último exercício aí, né? Último exercíciozinho aí. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise. Análise é uma decomposição, né? Só para a gente se familiarizar com o nome. É o mesmo detalhe que eu vou fazer agora. 20 segundos, pensem aí e eu volto para a gente encerrar. Muito bem, pessoal. Olha só, a gente já dá para fazer isso aqui por eliminação. Ó. Qual que não é? Olha aqui, ó.
para ser uma decomposição, eu preciso ter pelo menos um produto decomposto em outros dois. Então a A não é, ó. A A é uma adição, não tem como. A B eu tenho dois produtos, substâncias diferentes forma, também não é decomposição. A letra C também, ó, dois produtos formando outros dois componentes. Isso aqui é uma dupla troca, tá? Deixa eu apagar aqui e fazer uma curvinha. Né? É uma dupla troca, não é nenhuma delas, ó, tá? É uma dupla troca. E a D, você está somando, você pode falar, ah, mas teve aí, ó, formou três produtos negativos, ó. O NaCl, o Ni2CO3 formou NaCl aqui, mas ó, teve troca. Foi troca que ocorreu e sobrou essa água aqui, ó. Então, se a gente não tiver errado, vai ser a alternativa E. Será que vai ser? É a alternativa E, tá? Então, na alternativa E, o que aconteceu? A gente tinha uma molécula orgânica, vou mudar a cor, né? Tinha uma molécula orgânica, tá? Que é a glicose, sacarose, são isômeros que vocês vão ver, e formou carbono e água, tá? Formou carbono e água. Então, pessoal, é isso, tá? Esses são os tipos de reações que a gente tem, que vocês vão ter naquela atividade lá. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Façam aquelas atividades, eu estou gravando as aulas de Química e Física para ajudar, que eu sei que o centro de mídia está indo muito rápido, então assistam as aulas quando eu postar e vamos fazer os exercícios, porque dá para a gente amenizar os estragos dessa pandemia com relação à escola aí. Então tá, pessoal, até qualquer hora. Se você está vendo de dia, à tarde, à noite, não importa. Boa tarde, bom dia, boa noite e até a próxima.